Muito bem, então vamos lá. Esta é a oficina do Clube de Programação, do dia 22 de junho de 2021, e agora é a hora júnior, né? Então a gente vai discutir os problemas que foram colocados na página, aqui para a hora júnior do dia 22 de junho, né? Antes, eu só peço que, se você está assistindo essa gravação agora, ou se você está participando aqui conosco da oficina ao vivo, que você preencha a sua presença lá na planilha. Então, vem aqui na planilha e coloca a sua presença na coluna, de preferência na coluna da hora júnior. Se você também for participar da oficina regular, também assistir a gravação da oficina regular, aí coloca também a presença lá na oficina regular. Hoje, inclusive, no dia 22 de junho, a oficina regular não vai ocupar as 3 horas. A gente está voltando agora do recesso, ainda as pessoas estão se desenferrujando e tal, então a oficina regular vai ser um pouco mais curta, a gente não vai até 8h30 da noite, mas a partir da semana que vem, a ideia é a gente usar as 4 horas da oficina, né? Começa às 4h30 da tarde e vai até às 8h30 da noite. Então, das 4h30 às 5h30 a nossa hora júnior, e então a gente faz um intervalozinho, né? Depois da hora júnior, retorna ali por volta das 10 para 6, das 10 para 6 até 8h30 a gente segue com a oficina regular. Mesmo quem está começando, se você está começando, mas já assistiu algumas horas juniores, né? Hoje, a oficina regular, você até poderia tentar participar, eu recomendaria. Os problemas que foram elencados hoje para a oficina regular também não são complicados, não são difíceis, a gente vai abordá-los bem tranquilamente, e todo mundo seria bem-vindo, tá? Não fique com medo de participar da oficina regular, caso você nunca tenha participado de uma oficina regular, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou até... Eu vi que esqueci de alterar aqui o nome da aba, fazer isso já antes que eu esqueça. Tá com problema, meu. Então, onde foi até o dia 27 de junho? Bem. Aqui... Bom, tá tudo bem. Vamos lá. Tinha que ser em maio, né? Um erro no nome da aba. Certo. Então, para começar a nossa hora júnior de hoje, lembrando, né, que essa hora júnior faz parte de uma sequência de horas juniores que vão compor aí a jornada de iniciação ao clube de programação, em que a gente tenta, de um modo meio sumarizado, passar aquilo que é o ponto de partida para você entrar no clube de programação. Então, a gente sempre assume as horas juniores anteriores como pré-requisito, né? Então, se você gostaria de ter a oportunidade de assistir as gravações das horas juniores anteriores, você pode encontrar as gravações na página do clube, certo? Bom, vamos lá então. E eu não estou apresentando nada, né? Eu estou só falando, mas não estou apresentando nada. Gente, vocês podem me corrigir quando eu cometer essas gafes assim, sabe? Obrigado. Agora sim. Eu falando, preencham aqui na planilha as coisas e tal, e não estava apresentando. Beleza. E lá, vamos lá. Então, aqui para começar a nossa área júnior, o primeiro problema é este problema OBI telefone. Bom, vou fazer uma breve descrição do que o problema pede, né? É um problema que caiu na OBI de 2008, já faz algum tempo. E a ideia, não sei se vocês já pegaram telefones, especialmente mais antigos, né, ou telefones fixos, você tinha em cada posição do teclado, né, a cada número associado um conjunto de letras do alfabeto de A a Z, né? Aqui na imagem contém, por exemplo, 2 ABC, 3 DEF, 4 GHI. Isso, antigamente, quando você ia enviar uma mensagem de SMS para alguém, por exemplo, tinha que ficar apertando lá o número tantas vezes quantas fossem necessárias até chegar naquela letra que você queria colocar no seu texto, né? Aqui, neste problema, acontece o seguinte: você vai receber uma entrada, que é uma string. Essa string ela é composta por números, ou letras maiúsculas, ou hífens. Tá? E você tem que imprimir... Opa!
Vitor está chegando, beleza. E você tem que imprimir só números. Então, toda vez que você encontrar uma letra, o que você vai imprimir no lugar daquela letra é o número onde se encontra aquela letra. Tá? O problema, acho que podia ser um pouco mais difícil se você tivesse que apertar, né, tantas vezes quantas fossem necessárias até chegar naquela letra dentro daquele número. Por exemplo, o F, ele é a terceira letra dentro do 3, então você tem que apertar o 3 vezes. Mas não, o problema aqui é mais simples, então é só substituir mesmo cada letra pelo seu número correspondente, tá legal? É isso que está pedindo o problema. Existem vários jeitos de resolver esse problema. Esse problema, inclusive, estava no hall aí de problemas que foram passados para vocês treinarem durante o recesso, né? O treino, lembrando que ele é muito importante para quem participa do clube de programação. Claro, cada um participa do clube de acordo com sua disponibilidade, de acordo com seus objetivos, de acordo com a sua vida também, né? Mas você reservar algum tempo, né, algumas horas aí da semana, para treinar, para tentar fazer os problemas que são passados no treino, é o que realmente vai fazer você evoluir, é o que realmente vai fazer você se tornar o melhor programador. E especialmente, né, se você tem a intenção de competir na maratona de programação, você precisa tornar esse hábito de treinar, de passar problemas, né, de ficar fazendo contas e tal. Isso tem que virar um hobby, tem que virar até um vício na sua vida. Bom, não sei se vocês também estão lá no grupo do Telegram da Maratona de Programação Brasil, né? Mas vocês veem que aquele pessoal lá conversa o dia inteiro, treina o dia inteiro, o pessoal tá o tempo todo passando muitos problemas no Codeforces, 8Coder e tal, né? Todo maratonista, assim, de mais sucesso com quem eu já conversei, a gente percebe que os caras são viciados mesmo. Tem, sei lá, o cara, tem um tempinho livre aqui, vou fazer o quê? Vou tentar passar um problema no Codeforces, vou tentar fazer um contest, pessoal aqui que mora em cidades grandes, né, que às vezes iam para a universidade de metrô, por exemplo, no metrô, tenta ali fazer alguma coisa, tenta passar um problema, né, a pessoa é bem viciado mesmo, é o vício do cara passar problema, porque assim os caras vão ficando bons e chegam na maratona com condições de classificação, de uma boa posição. Claro que cada um sabe dos seus objetivos, né, mas alguma coisa por semana é sempre bom você tentar fazer para você sair do lugar, né, para você tentar evoluir de nível dentro daquilo que a gente gostaria de ver acontecendo aqui na UTF, né? Ou na sua instituição, para pessoas que participam de outras instituições, ok? Então, voltando aqui para o nosso problema. Bom, tem vários jeitos de resolver esse problema, mas o jeito que eu vou trabalhar aqui é até para brincar um pouco, assim, às vezes a gente enxergar como a nossa tendência em complicar as coisas, elas podem ser resolvidas, muitas vezes, de modo muito mais simples, né? Acho que esse é um problema, assim, em que todo mundo que tem o mínimo de noção de programação conseguiria resolver, mas muita gente poderia fazer códigos muito, muito compridos e complicados para resolver esse problema, que na verdade pode ser resolvido de um jeito muito simples e muito rápido. Então, esse traquejo para você aprender escrever código simples, escrever código rápido, vem com o tempo, claro, vem com a experiência, né? E é algo que a gente também gosta de trabalhar aqui no clube de programação, enxergar novas possibilidades, às vezes, de fazer as coisas. Lembrando que quanto mais curto o código, menor a chance de você colocar um bug nele, né? Quanto mais limpo, mais elegante, melhor. A gente sempre quer que os códigos tenham um tamanho proporcional àquilo que eles realmente precisam ter, né? Que sejam o mais simples possível. Então, aqui eu vou começar a desenvolver, lembrando que eu sempre alterno o modo de apresentação quando eu vou codar, porque isso eu sei que depois na gravação faz diferença na resolução, porque o vídeo lá do Google Meet, que o Google Meet gera, não é lá de tão boa resolução assim. Então, por isso que eu interrompo aqui a apresentação e coloco uma janela. Esse é o OBI telefone. Eu vou deixar, eu estou no lugar errado, TNP. OBI telefone.cpp. Eu vou sempre codar em C++, né? A gente já conversou sobre isso nas oficinas anteriores.
Então vamos lá. Eu acho que a princípio definir usando C mesmo, apesar do código ali ser C++, né? Qualquer coisa, se eu precisar de qualquer coisa da STL, é só chegar ali em cima e trocar o stdio.h para aquele bits std+, stdc++, né? Que é o metacabeçalho do C++. Bom, então tá. Aqui, o que a gente vai ler, na verdade, é uma sequência de caracteres. O problema até define que vão ser passados no máximo 15 caracteres, porque a princípio seria um número de telefone até, né? Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou ler um caractere, processar, imprimir esse caractere, ler o próximo e assim por diante, né? Quer dizer, eu só preciso de uma única variável para ler o caractere da entrada, trocar o caractere, se for o caso, né? Se ele for uma letra do alfabeto de A a Z, trocar para o número correspondente e jogo fora esse valor e leio o próximo. A gente sabe que os buffers, né? Os buffers de entrada e saída são distintos, então não tem problema você já ir lendo a entrada e já processando o que você quer e imprimindo a saída. Isso é sossegado. Até porque essas coisas são separadas pelo próprio sistema operacional quando o seu código é julgado, né? Os fluxos aí são distintos, então o que acontece é que quando o seu código é julgado, é só a saída que ele imprime que vai ser comparada com o arquivo do gabarito, e os arquivos têm que coincidir. Né? Então, um caractere para ler eu posso usar char mesmo, e aí eu posso ler esse caractere com scanf, acrescento C. Mas hoje eu vou mostrar uma coisa um pouco diferente. Eu vou, ao invés de ler com scanf, eu vou ler com getchar, que é uma função também da stdio.h, que só retorna um caractere. Né? Mas, se você for consultar a documentação da função getchar, na verdade o que ela retorna não é um caractere do tipo char, e sim um caractere do tipo int. Tá? Então, o tipo de retorno da função é int, não é char. Ou seja, ao invés de ser um número com 1 byte, é um número com 4 bytes. Tá? Porque caractere é número também, de qualquer forma. Né? A diferença entre char e int é que char é número de 1 byte e int é número de 4 bytes. Então aqui é só por isso que eu vou definir aqui C como do tipo int e não do tipo char. E vou colocar esse getchar dentro do while. Tá? Então a ideia é a seguinte: C recebe getchar, ou seja, pega o caractere da entrada, joga na variável C, e eu vou comparar isso com o contrabarra N, que eu sei que finaliza a linha da entrada, né? Toda a linha da entrada é finalizada por um contrabarra N. Só tem uma linha da entrada. Então eu sei que eu terminei de ler a entrada quando eu encontro justamente o barra N que finaliza a linha da entrada. Colocando isso dentro de um while, eu consigo ir processando caractere por caractere, né? Todos os caracteres da entrada. Tudo bem? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, a princípio, imprimir o caractere C, né? E imprimir, até vou imprimir com o putchar, que eu acho um jeito até mais simples. Se você tem para imprimir, se você imprimir um caractere só, às vezes é melhor você escrever putchar do que printf %C, C. Aqui você escreve mais coisas, sendo que putchar C é uma coisa mais simples. Tem uma questão de eficiência, claro, né? Putchar é uma função bem mais rápida do que printf, mas esse tipo de eficiência não faz diferença para maratona de programação, para competições de programação, né? Não é aí que você vai otimizar o tempo de um código que eventualmente está tomando time exceeded, tá? Ou pelo menos não deveria ser aí, ok? Só que antes de imprimir esse caractere, a gente precisa trocar esse caractere por um número, caso esse caractere seja uma letra, né? Então, como que eu verifico que um caractere é uma letra? É uma letra entre A e Z. Deixa eu colocar vocês no meu fundo aqui. Então, para trocar esse caractere para um número, caso ele seja uma letra, bom, primeiro eu tenho que verificar que ele é uma letra, descobrir que ele é uma letra, né? A gente sabe que caracteres são números e esse mapeamento entre caracteres e números é feito pela tabela ASCII2. Tá? Então, o que a gente vai fazer, e como a gente sabe que todos os caracteres de A a Z maiúsculos estão em sequência, eles aparecem em sequência na tabela ASCII2,
quer dizer que eu posso fazer comparações do tipo assim, ó. Se C é maior que A, então A caractere, isso aqui é trocado pelo compilador mesmo, pelo número de A caractere na tabela ASCII2. Então, se C é maior do que A e C é menor que Z, quer dizer, C é um caractere, mas é um número. Então, se esse número é maior que o número correspondente ao A e menor que o número correspondente ao Z, menor igual, né? Maior igual, menor igual. Então, a gente tem que C está no intervalo entre A e Z, quer dizer, C é uma letra. Se ele é uma letra, a gente precisa trocar esse C pelo número correspondente. Então, ABC vai trocar para 1, de acordo com aquela figura ali, né? Tem gente chegando na sala, deixa eu aceitar ali. Ver se toca essa campainha do Google Meet, eu me assusto aqui, mas tudo bem. Sejam bem-vindos quem está chegando aí, valeu. E é justamente nessa hora de fazer essa troca que os códigos podem diferenciar muito, assim, e podem ficar complicados. Aqui eu vou mostrar um jeito que é um jeito que eu acho bem legal de fazer essa troca do caractere para os números. Eu vou criar uma string. O que é uma string? Uma string nada mais é do que um array de caracteres, quer dizer, um array, uma sequência de bytes da memória numa seção contígua, né, que são ocupados por caracteres, todos eles ocupados por caracteres, e esse array, ele é finalizado por um barra zero, né, que marca na memória o fim dessa string. A gente vai começar a trabalhar com arrays e strings bastante na próxima hora júnior, na hora júnior da semana que vem. Mas eu já vou trazer para esse exercício aqui o uso de um array, ainda que a gente não saiba muito bem como, ou talvez, né, você não sabe muito bem como funciona um array e uma string em C e C++, de um jeito bem simples. Então, S seria uma variável do tipo char. Quando eu coloco aqui entre colchetes, abre e fecha colchetes, eu estou dizendo que S não é um caractere, mas que S vai ser um array de caracteres. Eu até poderia colocar, por exemplo, definir um valor aqui, né? Por exemplo, 7, e colocar aqui entre aspas duplas, veja agora aspas duplas, né? Porque é uma string, é uma cadeia de caracteres, e escrever, por exemplo, Leandro, né? Leandro tem 7 letras, então eu preciso alocar 7 espaços para cada um desses caracteres, por exemplo. Só que eu não posso esquecer que o caractere contra barra zero, que é um caractere que a gente não vê, né, um caractere que tem valor zero, é um caractere especial que é usado para marcar na memória quando uma string é finalizada. Então, esse caractere barra zero também precisa de um byte alocado para ele. Tá? Então, por isso, a gente tem que colocar aqui 8 bytes. A gente não coloca o barra zero aqui, tá? O barra zero, ele é quando eu coloco as aspas duplas no C ou no C++, então no próprio processo de compilação, como essa string aqui é uma string estática, né? Isso o barra zero já é colocado automaticamente. Quando você captura uma string da entrada padrão, por exemplo, o barra zero também é colocado já automaticamente pela função que você usou para fazer a leitura da string. Então, eu preciso de 8 espaços, na verdade, 8 bytes de memória, 8 posições nesse array de caracteres, nessa string, para colocar ali a string Leandro. Mas, veja, isso aqui é estático, né? O compilador pode calcular quantos espaços eu preciso, quantos bytes eu preciso. Então, se eu quiser deixar vazio, tranquilo, ele vai justamente alocar essa string com o tamanho que precisa para caber aquilo que eu estou declarando estaticamente aqui em código. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Só que, ao invés de escrever Leandro, olha só a malícia aqui, né? Eu vou escrever 222. Por que 222? Porque eu sei que A, B e C vão ser mapeados para 2, certo? 3, 3, 3, 3, 3, quer dizer, 3 também tem 3 caracteres, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. O 7 tem 4 caracteres, tem o P, Q, R e S. Então, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9. Ok?
Com isso, se eu pego, por exemplo, a quinta letra do alfabeto, né? Letra E. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar quem é que está na quinta posição dessa string. A quinta posição dessa string é o 3. Ok? Eu falei quinta, mas na verdade, os arrays, na linguagem C, na linguagem C++, são indexados não a partir de 1, e sim a partir de 0. Né? Esta aqui é a posição 0 do array, esta aqui é a posição 1 do array, 2, etc. Esta aqui é a posição 25 do array. Né? As posições aqui vão de 0 a 25. Né? São para as 26 letras do alfabeto. Tá, e como é que eu sei que meu caractere C ele é a iésima letra do alfabeto, né? Isso é bem simples também. É só pegar o valor de C, uma vez que eu sei que C está entre A e Z, e se eu tiro o valor de A, né? Se eu faço C menos caractere A, o A vai dar 0, o B vai dar 1, o C vai dar 2, o D vai dar 3 e assim por diante, né? Então, eu posso usar exatamente esse valor para indexar aquela string e obter o número que eu quero. Né? Quer dizer, S nessa posição é justamente o número que eu quero. Esse número eu posso sobrescrever, pegar esse número e colocar no caractere C para que esse número é o que seja impresso no lugar daquele caractere, daquela letra em A a Z. Só cuidado, porque isso aqui é um número ou é um caractere? Na verdade, é um caractere, né? É um caractere numérico de 2 a 9, então tá tudo certo. Não vai haver nenhum tipo de problema aqui, ok? Ficou clara a explanação, gente, do código aqui e da malícia? Ah, lembrando, quando você sai desse while, você precisa imprimir um barra N, né? Então também vai ter que inputar barra N para você finalizar a linha da entrada que você foi construindo caractere por caractere. Agora você tem que finalizar. Toda a linha da entrada tem que ser finalizada, sempre. A dúvida, pergunta? Não? Então, vamos lá, vamos compilar, testar. Tela inteira. Ok, o terminal está aqui. Esse é o OBI telefone. Bem. Eu vou pegar os exemplos lá. Direto no terminal, porque é uma linha só, né? Nem vou criar arquivo de entrada. Aqui. Acho que não foi. Peraí. Tá, travando aqui. Não, acho que o terminal está com problema. Acho que vou ter que criar arquivo de entrada mesmo. Não tem problema não. Esse arquivo de entrada tmp1, tmp.1. Beleza, acho que é o que era esperado, né? Também só era número mesmo. Vamos pegar o file SBC aqui. É 53722, certinho. E aqui 8874. Beleza. Então, TNT, OBI telefone, é o código, e vamos submeter. E passou, né? Tudo pontinho, 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 total 100 pontos de 100 pontos possíveis, né? Que é o que a gente quer ver aqui nesse sisteminha da OBI. Beleza? Alguém tem algum comentário para fazer sobre esse problema?
Tranquilo? Bom, vamos então para o próximo. O próximo problema é o ABI minicalc. Nesse problema a gente tem, então, também estava no presente aí no treino do recesso, né? Então alguns de vocês podem ter feito esse problema. A ideia é a seguinte, você tem que calcular, só que, na verdade, esse problema está com o enunciado errado na página. Você tem que pegar, na verdade, o enunciado da prova que foi aplicada mesmo em 2008. Eu acho que eu tenho até salvo aqui já. OBI, talvez. Salva OBI, ali. Então, neste problema, você tem três números que são C, D e Q. Okay? C é o valor máximo que pode ser representado na calculadora. Então, por exemplo, aqui 30, quer dizer que 30 é o maior valor que pode ser representado nessa calculadora. E aí você tem que, você quer fazer a divisão de D por Q. Só que, em primeiro lugar, você tem que digitar esses números, né? E você não pode digitar 290 numa calculadora em que o maior número que você quer, que você pode digitar é 30. Porém, 200 por 90 é a mesma coisa que 20 por 9. Tá? Então, você pode digitar 20 por 9 e ambos 29 são menores ou iguais a 30. Né? Quer dizer, a ideia aqui é simplesmente entender ou encontrar qual é a fração irredutível da divisão que você quer calcular. Então, a fração irredutível de 200 por 90 é 20 por 9, e tentar ver se ambos, numerador e denominador dessa fração, respeitam o maior inteiro, né, o valor máximo que pode ser representado na calculadora. Tá? É isso que o problema pede, basicamente. Aqui, por exemplo, 62 por 58, mesmo que você reduza essa fração, né, se você vai reduzir 62 por 28, 62 com 58, você pode dividir por 2, por exemplo. Vai ficar 31, que é um número primo, inclusive, né? E 29, que também é outro número primo. Então, 31 por 29, você não consegue, reduzir mais. E tanto 31 quanto 29 você não consegue representar a calculadora, porque o maior valor que dá para representar é 16, então você tem que imprimir a palavra impossível, ok? Agora, 31 por 29, se o limite fosse 100, você poderia imprimir 31 por 29, ok? Dúvidas sobre o enunciado do problema, pessoal? Não? Tá tranquilo? Bom, como que a gente simplifica frações, né? Como é que a gente pode pegar uma fração e encontrar a fração irredutível? Através do cálculo do máximo divisor comum. Né? É só você dividir em cima e embaixo pelo máximo divisor comum. E o máximo divisor comum se encontra com o algoritmo de Euclides, como a gente já conversou em horas juniores passadas. Então, é o que a gente vai fazer aqui, basicamente. Né? Ler aquele limitante superior, ler o numerador e o denominador, e simplificar a fração, dividindo em cima e embaixo pelo valor encontrado pelo algoritmo de Euclides. Tá bom? Alguma dúvida em relação ao que a gente vai fazer? Ficou claro? Tranquilo? Beleza. Alternando aqui o modo de apresentação. Uma janela é essa aqui. Tá bom? Olha, eu estou no tempinho. Olhando. OBI minicalc. A gente vai ler três inteiros. Deixa eu pegar a enunciado do problema. São
N, D e Q, né? N seria na versão errada ali na página, né? No PDF, a prova correta é C, D e Q. Né? C é esse limitante máximo, que é o maior valor que dá para representar na calculadora, D é o divisor e Q é o quociente. Então, a gente lê esses três valores. E com scanf mesmo, né? Três valores inteiros. Esses valores inteiros são no máximo 100, então tá tudo bem, né? Cabe no int tranquilamente. E agora a gente vai encontrar o máximo divisor comum entre D e Q. Vou fazer GCD, receber Euclides de D com Q. Tá? Euclides essa é uma função aí que eu já vou implementar. Lembrando sempre daquela dica, né? Pega uma função que você vai escrever, escreve ela do começo ao fim, ainda que você identifique que vai precisar de subrrotinas, né, de funções que vão ser implementadas, usa a função como se ela existisse, depois, quando você terminar aquilo que você está fazendo, você começa a preencher, começa a construir as funções que você percebeu que precisava construir. Né? Porque se nesse momento que eu estou escrevendo a função main, eu paro de escrever a função main para vir aqui e escrever a função Euclides, a chance de eu contaminar a minha caixa mesmo, né, mental, com outra coisa, para eu depois recuperar exatamente o pensamento que eu estava seguindo quando estava escrevendo a função main, essa chance já é muito grande. E essa contaminação de contextos, né, ela pode fazer com que eu inclua bug no código, daqui a pouco eu começo a usar aqui na função main alguma variável que tinha um significado diferente lá na outra função, porque eu fui para aquela função e voltei para cá. Então, esse tipo de prática acaba atrapalhando, né, e propiciando para que você insira bugs no código. Então, o importante é você estar sempre focado numa coisa só quando está escrevendo um código, numa única funçãozinha, que seja uma funçãozinha curta, que seja uma coisa bem autocontida mesmo, justamente para evitar que você insira bugs no código, ok? Já falamos sobre isso, mas eu sempre gosto de frisar. Então, uma vez que eu tenho o máximo divisor comum calculado entre D e Q, eu vou dividir D por esse máximo divisor comum e também vou dividir o Q por esse máximo divisor comum. Então, vou fazer D recebe D sobre GCD. Tá? Posso até fazer isso aqui, que é a mesma coisa. E também Q divide e recebe o GCD. Né? Estou dividindo em cima e embaixo, divisor e quociente, numerador e denominador, pelo máximo divisor comum. Agora é só ver, né, se tem algum desses números que não respeita o meu limitante C. Então, se o D não respeita C, é maior que C, ou que não respeita C, né, maior que C, eu tenho que imprimir impossível. É sempre bom ficar atento, né? Se tem que imprimir ponto, se tem que imprimir ponto de exclamação, etc. Lá diz apenas impossível. Não fala nada sobre outras coisas que têm que ser impressas. Se não, imprimo os valores de D e Q barra N. D e Q barra N. Agora é só implementar o algoritmo de Euclides. A gente já fez a implementação aqui em horas de vezes passadas. Eu só vou passar então de modo mais rápido por isso agora. Então, eu tenho aqui Euclides um algoritmo que recebe dois inteiros A e B. Eu vou implementar ele com recursão. Né? Com recursão sai muito fácil. Se B é zero, então posso escrever assim, se B é zero, ou até se not B, né? Porque em C, C++, zero é falso e qualquer coisa diferente de zero é verdadeiro. Tá? Então, se eu pego qualquer coisa diferente de zero, quando eu faço um not, isso vira zero. E o zero vira 1. Então, o zero vai virar 1, vai virar verdadeiro. Então, o if vai dar verdadeiro quando B é zero. E aí, se o B é zero, eu retorno A. Se não, o que eu vou retornar
é o Euclides de B, quer dizer, o B toma o lugar do A, e quem toma o lugar do B é A mod B, né, o resto da divisão de A por B. E é isso. Alguma dúvida antes de eu compilar, testar e submeter? Professor, eu não. Essa é a minha primeira vez aqui no clube, eu não entendi essa sua função Euclide aí. Certo, Pedro, tudo bem, vamos lá. Deixa eu projetar ela de novo aqui, se bem que... Não sei se você consegue enxergar aqui, tá claro? Tá, de boa. Você conhece o algoritmo de Euclides já, Pedro? Não, nunca vi antes. Ah, tudo bem. Bom, a gente já trabalhou em horas júniores passadas, mas não tem problema. Eu abordo ele rapidinho aqui, porque é uma coisa simples de explicar de novo. Obrigado pela pergunta, Pedro. Fiquem sempre bem à vontade para perguntar, tá? Só vou esperar abrir uma lousa branca aqui, e aí a gente já... Eu gosto de usar o Krita como lousa branca, porque... Só que o problema é que ele demora um pouquinho mais para carregar. Então, só um segundinho. Basicamente eu já trago ele aberto, mas hoje eu comecei a oficina meio às pressas. O dia tá corrido. Quero limpar um pouco aqui esse monte de ferramenta, que daí eu alterno entre as ferramentas só com uma atalho do teclado. Bom, beleza. O algoritmo de Euclides é o algoritmo para calcular o máximo divisor comum entre dois inteiros, né? Se eu quero calcular, por exemplo, qual é o máximo divisor entre 24 e 18. Né? Então a ideia do algoritmo é a seguinte. Você olha para o B e se pergunta, B é zero? Não, não é zero. Então, se B não é zero, você itera o seguinte procedimento. B toma o lugar do A, e quem toma o lugar do B é o resto da divisão de A por B. O resto da divisão de 24 por 18 é 6, certo? Agora, 6 não é zero ainda, então quem toma o lugar do 18 é 6, quem toma o lugar do 6 é o resto da divisão de 18 por 6, que é zero. Opa, como o resto da divisão, como B agora é zero, então o máximo divisor comum é o outro número, é o A, ok? Isso a gente implementa com um código recursivo, né? Com uma função recursiva. Então, se eu recebi dois valores, A e B, se B é zero, eu retorno A. Agora, se B não é zero, né, veja que aqui eu não preciso escrever um else. A gente não escreve else depois de um if que terminou no return. Por quê? Porque se eu chego aqui nesse ponto onde o mouse está piscando, quer dizer que eu não entrei no if da linha anterior, né? Então escrever um else aqui é besteira, né? Então, agora, se o B não é zero, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma chamada recursiva, a mesma função, só que agora com os parâmetros B e A mod B. Eu vou fazer aqui um testezinho de mesa rápido. A gente não tem muito costume aqui no clube de programação de fazer testes de mesa, né? Mas fazer testes de mesa é importante para o amadurecimento do pensamento computacional de vocês. Então, às vezes, quando acabar uma oficina, você talvez queira fazer testes de mesa em cima de um algoritmo que você aprendeu aqui no clube para fixar bem esses processos, né? Depois de um tempo, a ideia é que o seu pensamento abstrato já se torne mais maduro a ponto de você visualizar os testes de mesa mentalmente, sem precisar fazê-los no papel, né? É o que a gente quer, desenvolver o poder de abstração de vocês, desenvolver o pensamento computacional, mas eu sei que num primeiro momento ainda isso precisa ser exercitado, né? Então, por exemplo, se eu faço uma chamada, eu abro uma chamada recursiva da função Euclides com os parâmetros 24 e 18, né? 24 na variável A, 18 na variável B, certo? Então, essa chamada de função, que foi lá empilhada na pilha de funções, como 18 não é zero, ela vai abrir uma outra chamada de função, a própria função Euclides, só que agora com os valores
18 e 6. E essa chamada de fora vai ficar esperando a chamada de dentro dar uma resposta. Ela está esperando lá, e eu empilhei uma outra chamada de função na minha pilha de funções, agora com os valores 18 e 6. Essa chamada com os valores 18 e 6 vai abrir uma outra chamada de função, a mesma função Euclides, só que agora com os valores 6 e 0. Chamada recursiva. Como aqui eu tenho 0 para a variável b, o que vai acontecer é que essa chamada de função vai retornar um valor, ela vai retornar o valor 6, para quem chamou ela. Quem chamou ela foi essa chamada de função aqui de Euclides com 18 e 6. Essa chamada de função aqui de Euclides com 18 e 6, de Euclides de 18 com 6, que recebeu esse valor 6, pode agora se encerrar retornando o 6 para quem chamou, quem abriu essa chamada de função. Quem abriu essa chamada de função foi a chamada de função de Euclides de 24 com 18, que recebe o valor 6 e retorna esse valor 6, se encerra, né, retornando esse valor 6 para a função main, que foi quem disparou a primeira chamada da função Euclides. Então, 6 é o resultado. Tudo bem? Beleza, Pedro? Entendi, valeu, professor. Imagine, à disposição. Deixa eu rapidinho aqui compilar e executar. Onde é que está o... Aqui. Calc. Opa. Boa. Só reclamou do scanf. Vou pegar os valores ali tem 30.290. 30.290. Mas eu tenho que pegar do PDF, que é o livro errado, né? O PDF tá aí, acho que eu já fechei o PDF. Prova, ODI, blá blá blá. Aqui. 9. Ups. Falhado hoje. Alt. Muito bem. 16, 62, 58. Impossível. E 100, 31, 29. 31 com 29. A princípio, passou nesses testes ali do PDF, né? Às vezes a gente acha necessário fazer outros testes também, não é o caso. Então, vamos fazer a submissão deste problema ali no site da UBI. E foi passando. Tudo bem. 100 pontos de 100 pontos possíveis. Beleza. E aí, pessoal, alguma dúvida? Não? Podemos ir para o próximo, então. O próximo problema é o ABI Cavalos. Eu vou com a hora júnior hoje até 17h40, tá? Porque a gente começou, era umas 16h40, a gente começou atrasado com a gravação, então a gente vai uns 10 minutos para frente, ok? Aí a gente faz um intervalo e volta às 18 horas com a oficina regular, tá? Lembrando que todo mundo pode participar da oficina regular, tá? Nunca ache que você ainda não está no ponto para participar da oficina regular. Eu recomendo até que você participe da oficina regular, porque alguma coisa você sempre vai aproveitar, né? E com o passar do tempo, o tanto que você aproveita da oficina regular vai aumentando até que você comece a acompanhar toda a oficina regular muito mais cedo do que você pensa, se você está sempre se exercitando, treinando, etc. Hoje, em particular, a oficina regular está bem básica, bem simples, então todo mundo vai ser muito bem-vindo lá. Bom, nesse problema aqui dos cavalos, o que a gente tem? A gente tem um problema combinatório até, né? De qual que é o maior número de cavalos que a gente pode dispor sobre um tabuleiro de xadrez
M por N, quer dizer, um tabuleiro de xadrez de dimensões M por N, genéricas, né? De modo que não haja dois cavalos se atacando. Então, aqui, por exemplo, nesse tabuleiro 3 por 5, a gente consegue dispor, são 8 cavalos. Tá? Aqui nesse tabuleiro 2 por 6, a gente consegue dispor também 8 cavalos. Tá? 8 é o maior número de cavalos que dá para dispor aqui. Então é isso. Tá? Então a gente vai ler dois números que são N e M, as dimensões do tabuleiro, e tem que dizer qual que é o maior número de cavalos que dá para dispor num tabuleiro N por M. Tá? Bom, esse problema, né, de dispor rainhas num tabuleiro de xadrez, de modo que as rainhas não se ataquem, isso é bem clássico, inclusive na oratória, né? Aí também tem dispor torres, e aqui é dispor cavalos. Os cavalos eu acho que é o mais simples de todos, assim, porque até e bom, o enunciado para mim, ele até dá uma dica ali preciosa, a gente vai conversar sobre ela depois, mas a gente tem que entender e observar, né? Deixa eu Acho que eu vou aqui mesmo no site. As casas não estão pintadas, nas casas brancas e as casas pretas, mas todo cavalo que está numa casa preta, quer dizer, se eu imaginasse que essa casa aqui seria, essas casas então seriam pretas, né? Todas as casas que um cavalo que está numa casa preta ataca são brancas, e todas as casas que um cavalo que está numa casa branca ataca são pretas. Né? Quer dizer, as casas que um cavalo ataca sempre são da cor oposta à casa em que o cavalo está. Isso sempre é verdade. Né? Então, uma estratégia, como é que eu diria, ótima, de você dispor cavalos num tabuleiro de xadrez de modo que não haja dois cavalos se atacando, é você, por exemplo, colocar todos os cavalos possíveis em todas as casas de uma mesma cor. Tá? Se eu tenho um xadrez 8 por 8, o que eu posso fazer? Bom, preenche todas as casas brancas com cavalo. Você não vai ter nenhum par de cavalos se atacando, né? Porque cavalos em casas brancas só atacam em casas pretas. E você, a princípio, teria o maior número possível de cavalos colocados, porque todas as casas brancas estão ocupadas. Isso é verdade? Será que sempre é verdade? Será que sempre vale essa estratégia? Bom, vamos tentar entender por que essa estratégia não valeria. Né? Bom, aqui é um caso, né, de um tabuleiro, por exemplo, 3 por 5, né, em que eu tenho 8 cavalos posicionados. Bom, aqui não tá pintado, enfim, vamos supor que são as casas pretas aqui que estão ocupadas por cavalos, né? Eu ainda teria 7 casas brancas. Veja que se o número de casas brancas for maior ou menor que o de casas pretas, é só você pegar o maior dos dois, né? Ou seja, o que está em jogo aqui? O número total de casas, e aqui no caso é 5 vezes 3, né? 15, divide por 2, pega o teto, né? Então eu sei que das 15 casas, eu tenho 7 que são brancas ou pretas e 8 que são da outra cor. Então é só pegar o maior dos valores, entre 7 e 8 você pega o maior dos valores e enche de cavalos nessas casas, e isso, a princípio, funciona. Só não funciona para casos muito particulares. Por quê? Por que não funcionaria isso? Né? Por que pegar metade das casas poderia não ser o suficiente, poderia ainda não ser o ótimo em algum caso? Isso só seria possível, e aqui até o enunciador do programa ele dá uma dica mostrando um exemplo de um tabuleiro que tem 2 linhas, e aqui no caso 6 colunas, né? Mas em tabuleiros com 2 linhas, pode ser interessante eu trocar algumas das casas que eu tenho posicionadas, sei lá, eu estou pegando casas brancas, certo? Coloquei todos os cavalos nas casas brancas. Pode ser que eu consiga com um número maior do que a metade das casas brancas e um número maior
do que as casas pretas compor um número que é maior do que o total de casas pretas ou o total de casas brancas, certo? É a única situação em que eu poderia ter um número de cavalos que contraria a estratégia ótima anterior que eu conversei com vocês. Só que isso só é possível se eu tenho situações de cavalos que só atacam uma casa ou que atacam nenhuma casa, né? Isso tem a ver um pouco com intuição também. Claro que a gente consegue até fazer provas matemáticas formais sobre essas coisas, mas ninguém vai ficar perdendo tempo da prova, né, tempo da competição, às vezes, fazendo uma demonstração formal da estratégia ótima que você encontrou. Então, também tem um pouco aí de feeling na história. Deixa eu tentar esclarecer aqui a situação. Então, imagina que você tem esse tabuleiro em que, a princípio, você colocaria os cavalos em casas todas da mesma cor, né? Só que pode ter uma situação em que essa casa, por exemplo, ó, ela é atacada por casas que atacam só uma casa. Tá? Por exemplo, esta casa aqui ataca esta, e essa casa aqui ataca essa, só que ambas essas casas das pontas, dos extremos, atacam uma casa só. Casas que atacam uma casa só é algo bem particular de tabuleiros ou com duas linhas, ou então com uma linha. Né? Se tivesse um tabuleiro com uma linha, aí eu teria que todas as casas atacam nenhuma casa. Do contrário, basta ter pelo menos 3 linhas aqui, ó, e eu já tenho cada casa atacando pelo menos outras 2. Né? Isso sempre vai acontecer e eu não tenho mais essas possibilidades adicionais de ter uma solução ótima que excede a metade das casas disponíveis. Tá? Tem gente que pediu para entrar, acho que o pessoal está chegando para a hora da oficina regular, né? Então, os únicos casos que a gente tem que tratar à parte são os casos com 2 linhas e os casos com uma linha. Isso eu estou imaginando que as linhas são o mínimo entre as 2 dimensões, tá? Porque se não forem, é só você rotacionar o tabuleiro. Então, estou assumindo aí, estou supondo que o número de linhas sempre limita por baixo o número de colunas, ok? Então, a solução do problema, quando eu tenho pelo menos 3 linhas, é, de fato, eu colocar cavalos na metade das casas, né? Ou nas casas brancas ou nas casas pretas, aquilo que for maior, né? Divide por 2 o total de casas e arredonda para cima. Tem o caso particular de uma fileira, de uma linha, em que a estratégia coloca cavalos em todas as casas, isso vai ser sempre ótimo, né? E a gente chegando. E caso sejam duas linhas, a gente segue aquele padrãozinho, ó, que tá aqui. Pô, só não parar de chegar. Pessoal, a gente está ainda na hora júnior, porque eu comecei a hora júnior atrasado, tá bom? Então, como eu comecei atrasado, eu estou também indo um pouquinho para frente, depois a gente faz um intervalo e a oficina regular começa às 18 horas, ok? Então, a gente segue esse padrãozinho aqui do problema mesmo, do enunciado do problema, e isso aqui sempre vai ser o ótimo, quer dizer, faz 2 fileiras com cavalos, 2 sem, 2 com, 2 sem, e isso sempre vai dar o maior número de cavalos que você consegue colocar no tabuleiro. Mas, gente, e é maior, né, do que a metade do número total de casas, tá? Mas isso só vale para o caso de 2 fileiras, porque você tem casas que atacam só uma casa, né? O que não acontece de 3 linhas, de 3 fileiras ou mais. Tudo bem?
Então, eu vou codar rapidinho. Veja, o interessante desse problema, que é um problema da OBI, que é um problema que a gente está abordando aqui na hora júnior, né, é perceber que muitas vezes o que um problema pede é esse feeling combinatório, é esse feeling de pensamento computacional. Aqui é um feeling bem combinatório mesmo, né? É essa intuição, assim, de você olhar para um problema e ter alguma sacada para ele, ter alguma estratégia para abordar aquele problema que vem mesmo sei lá, de um insight, de uma experiência que você tem com coisas semelhantes que faz com que você enxergue a solução para aquele problema. Né? Em particular aqui, esse problema, o enunciado meio que dá a dica com os exemplos, então não seria difícil você deduzir também em tempo de prova essa estratégia dominante, né? Pensar nela e acabar percebendo que essa estratégia seria a correta. Mesmo o exemplo de uma fileira só, né, de uma linha só, ele aparece aqui nos exemplos de entrada. E então, mesmo que você não tivesse pensado neste exemplo, neste caso, quando você fosse executar o teu programa para os exemplos da prova, você ia perceber que você não tratou esse caso, então você trataria esse caso à parte, tá bom? Bom, vamos lá então, eu vou rapidinho codar, o código é bem curto, porque o difícil desse problema mesmo é você ter a solução para o problema combinatório, né, perceber a estratégia que otimiza o número de cavalos que dá para dispor sobre o tabuleiro, ok? Então, já tem Ô, Matheus. só para ver se eu entendi, então. Você pegou a lógica de dividir por dois e pegar o teto, né? Só que aí você vê que tem dois casos de exceções, que é quando tem uma linha e duas linhas. Aí você vai tratar esses dois casos de exceções. Exatamente isso, Tá. exatamente isso. São três casos. Uma linha, duas linhas ou três para cima, tá? Três para cima, a gente só pega o número total de casas, divide por dois e arredonda para cima, tá? E o caso de uma linha, a gente pega todas as casas, e o caso de duas linhas, a gente vai seguir aquele padrãozinho, né? Que vai exigir uma continha um pouco mais chata para implementar, mas a gente já discute a conta aqui. Eu já ia dar um backtracking lá, sem escalar. Mas eu já ia botar um backtrack igual o problema das outras. Já pensei que era mais ou menos essa pegada o problema, não pensei assim. Não. Um pensamento, talvez, que até daria certo. E daria certo porque o enunciado do problema são muito pequenos os tabuleiros, né? No máximo 100 a dimensão. Então, quem conhece um pouco de grafos bipartidos, conhece o teorema de Koenig, que relaciona, né, conjuntos independentes em grafos bipartidos e cobertura mínima em grafos bipartidos, relaciona com o emparelhamento máximo. E você poderia utilizar, por exemplo, um caminho, sei lá, método dos caminhos aumentantes para achar esse emparelhamento máximo e então obter aqui o que o problema pede no caso, que é o tamanho do maior conjunto independente. Né? O grafo é bipartido porque casas pretas atacam casas brancas e vice-versa. Né? A gente não tem casas pretas mutuamente se atacando. Daria para fazer por aí também, mas assim, é usar um canhãozão gigantesco para matar um coelho. E a gente não precisa disso, tá bom? E não passaria se os limitantes do problema fossem muito grandes, né? Porque métodos caminhos aumentantes ou algoritmos de implemento em grafos já são mais custosos, e essa estratégia que a gente elaborou, ela é bem ótima mesmo, né? É só uma continha que a gente faz ali com a dimensão. Então, além de gerar um código muito mais simples, é uma solução que você vai implementar mais rápido e vai ser mais eficiente também. Né? A solução mais complicada é pior, porque ela é muito mais custosa, e se o juiz tivesse apertado melhor ali os casos de teste, nem passaria também, tá bom? Então eu vou codar. A hora júnior hoje vai durar um pouco mais de uma hora e tá tudo bem. Até porque a oficina regular, hoje eu vou fazer ela bem menos das 3 horas, então eu vou emprestar um pouquinho do tempo aí da oficina regular para a hora júnior de hoje, tá bom? Janela, vamos lá. Ok.
começar definindo... Opa, de novo escrevendo no tem. OBI cavalos. Eu tenho aí as dimensões do tabuleiro, que é aquilo que eu vou ler na entrada padrão. Se n for maior do que m, eu vou trocar n e m. Acho que eu vou trocar com swap mesmo do C++. E aí eu vou, então, incluir aqui o cabeçalho, aquele meta-cabeçalho que inclui toda a estéreo de C++ no código, tá? Mais fácil do que fazer aquelas 3 linhazinhas que fazem a troca dos valores das variáveis. Então, n eu tenho certeza, né, que é o menor entre n e m. E eu vou ter os casos, então, para a gente trabalhar, para a gente verificar. Acho que o caso que é o mais pesado, né, é o caso do n igual a 2, que tem que ver aquele padrãozinho e fazer a conta. O caso n igual a 1 é muito simples, o caso n igual a 3 também é muito simples. Então, eu até vou definir aqui uma variável de resposta, e eu vou explicar por que eu faço isso. Que daí, eu vou fazer algo assim. Se n igual a 2, aqui dentro vai ter alguma conta, alguma coisa que eu vou fazer para definir essa variável, o valor dessa variável de resposta, né? Alguma coisa que ela vai receber lá, não sei muito bem ainda. Mas, se não, o que essa resposta vai receber é o seguinte. Se n é 1, é m. Tá? Já trato o caso n igual a 1 e n igual a n pelo menos 3, tudo junto, né? Se não, o que eu tenho que fazer? Pega o número de casas, divide por 2, só que isso é piso, né? É piso da divisão por 2 em C, e eu quero o teto. Bom, para fazer o teto, como é divisão por 2, eu posso, por exemplo, colocar um mais 1 aqui dentro, né? Porque caso isso aqui seja um número ímpar, vai virar par, e vai dar justamente o teto da divisão de n vezes m por 2, ok? Que é o que eu quero. Então aqui eu já trato os 2 casos de uma vez, né? O caso do n igual a 1 e o caso do n pelo menos 3. Aqui dentro, então, eu vou tratar o osso do problema, que é o caso do n igual a 2. E por que eu estou colocando uma variável de resposta para depois imprimir a resposta? É porque eu acho que isso é uma boa prática de programação. Ao invés de eu ter aqui um printf, né? Porque eu podia colocar aqui esse printf, né? Eu podia estar aqui, tem essa variável para receber a resposta, e aqui dentro também, em algum lugar, ia entrar o printf com o valor que eu ia colocar lá. Mas, veja, aí eu estou misturando um pouco do valor que eu quero calcular com o formato como eu quero imprimir aquilo lá, né? E, sei lá, se alguma coisa eu errar no formato, eu vou ter que alterar nos 2 lugares. Então, isso não é exatamente uma boa prática de programação, por isso que eu prefiro guarda o valor numa variável e depois imprime o valor que você calculou, né? Mas uma linha só de printf, não tem que duplicar essa linha de printf mais uma vez. Aqui no caso um printf é muito simples, então realmente não faz diferença, tá? Eu acho que é só uma prática para você exercitar em exercícios como este, em problemas como este, que vai te ajudar depois quando as coisas forem um pouco mais complexas, né? Para você evitar ficar copiando, colando código que não é lá muito legal. Deixa eu aceitar a gente que está chegando na oficina. Então vamos lá. O caso n igual a 2, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que pegar aquele padrãozinho, que é um padrãozinho, vocês lembram ali do enunciado do problema, que se repete de 4 em 4, né? De 4 colunas em 4 colunas. A gente enche 2 colunas de cavalos, deixa 2 colunas sem. Enche 2 colunas de cavalos, deixa 2 colunas sem. Né? Então, se o número de colunas fosse divisível por 4, seria basicamente o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o quociente da divisão de m por 4, né? E multiplicar por 4.
Ou seja, seria o número de colunas. Porque a cada padrão desses de 4 colunas, eu coloco 4 cavalos. Tá? Onde que dá problema? Quando o M não é divisível por 4, né? Isso vai dar um problema lá no final, no resto da divisão de M por 4. Aquele resto é que eu preciso tratar com mais carinho. Tá? Então, o que eu vou começar fazendo aqui é isso. Aqui eu estou pegando o quociente da divisão de M por 4 e estou multiplicando por 4. Bem, isso já vai dar esse número de cavalos inicial que eu coloco para essa parte das colunas, que é um número múltiplo de 4, né? O maior número múltiplo de 4 que eu tenho antes do M. Agora eu tenho que tratar o caso do resto, né? Sei lá, esse resto ele pode ser 0, 1, 2 ou 3. Se for 0, eu não vou colocar mais cavalo nenhum, tá? Todos os cavalos que eu tinha que computar, que eu tinha que calcular, já foram computados aqui. Se for 1, são 2 cavalos a mais que eu vou colocar. Se for 2, são 4 cavalos a mais que eu vou colocar. E se for 3, também são 4 cavalos a mais que eu vou colocar. Né? Lembrando lá da figurinha, porque eu estou com o modo alternado aqui, né? Assim, vai. Se forem... Então aqui eu tenho, por exemplo, se for 1, coloca cavalo nas duas casas. Se for 2 colunas, coloca... cadê o X? Se for 2, coloca cavalo em todas as casas. E se for 3, vou colocar cavalos em só 4 casas. Certo? Então, eu vou calcular o resto da divisão de M por 4. Tá? O valor que eu vou colocar aqui vai depender de qual é esse resto. Se esse resto for se esse resto for 1 ou 2, né, ou até 0, o que eu vou colocar é 2 vezes o resto. Tá? Então, se for 0, vai ser 0. Se for 1, vai ser 2, são 2 cavalos. E se for 2, vai ser 4, que são 4 cavalos que eu consigo colocar ali. Não, 4. 4 é o número de cavalos que dá para colocar nessa faixa adicional aí, que sobra quando eu divido o número de colunas por 4. Tudo bem? E usei um ternarinho. Claro que você não precisa usar ternário tanto quanto eu gosto de usar. Né? Você podia fazer um if aqui, talvez quebrar em mais casos, tudo bem. Tá? Só eu gosto de ternários, tá bom? Claro, pessoal, a lógica aqui da conta que eu estou fazendo? Sim? Beleza? E isto, deixa eu compilar e testar. Certo. E cavalos. E cometi algum erro aí no scanf. Como é que é? Assim, aqui não botei ponto e vírgula. Beleza. Vou pegar para digitar os valores, né? São poucos valores. 5 com 3 dá 8. 2 com 6. Vamos explorar um pouco esse caso das duas colunas, né? A gente aqui está com 6, 6 dá resto 2 de divisão por 4. Né? Vamos pegar um caso de resto 1. 2 com 5. 2 com 5 é 6, porque tem aqueles 4 cavalos iniciais que eu coloco ali naquela primeira, para as primeiras 4 colunas, e eu tenho então o resto 1, onde eu coloco mais 2 cavalos, então dá 6 cavalos. Se fosse 2 com 7, teria que dar 8 também, né?
das 3 últimas colunas, eu só consigo colocar 4 cavalos também, né? No resto 3 e no resto 2, são 4 cavalos que eu coloco. Então, 8 cavalos no total. 1, 4, 4. Pode submeter. Roda aí, cavalos. Muito bem, passou em tudo, 100 pontos de 100 pontos possíveis. Pessoal, vamos fazer um intervalo agora. Então, a gente volta às 18 horas com a oficina regular. Esta foi a nossa hora júnior, que durou um pouquinho mais de uma hora, acho que durou 1 hora e 8 minutos. No dia 22, a gente volta a conversar, então, daqui a pouquinho. Eu recomendo que todos vocês fiquem para a oficina regular, tá? Mesmo o pessoal mais novo hoje, porque hoje vai ser um pouco mais light, um pouco mais leve. Até logo, então. Até mais.